Prepara-se como simples homem, vou lhe fazer algumas perguntas. Onde estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Quando eu marquei os limites das suas dimensões? Quando eu repreendi o mar, pondo-lhe portas e fixei os seus limites, dizendo a ele: até aqui você pode vir, além deste ponto não. Aqui faço parar suas ondas orgulhosas. Eu amarrei as lindas Pleiades, as cordas do Órion. Eu faço surgir as constelações e faço sair a Ursa e seus filhotes. Eu dou alimento aos corvos, leões, cabras, corça, avestruz e cuido dos seus filhotes. Eu solto as cordas do jumento para que sejam livres e zombem da correria da cidade. Eu cuido do cavalo para que corra, pule e nada tema. Eu cuido do falcão e da águia que longe enxerga seu alimento. Eu produzo reservatórios de neve e a saraiva. Eu abro o canal para a chuva, para que ela caia onde não há homem algum. Eu conheço o coração do homem, sondo-lhes os pensamentos e os conheço antes mesmo que eles cheguem em suas bocas. Eu sei os limites da morte. Eu sou santo. Eu não inocento o culpado. Quem sou eu? Eu sou o Deus Criador. Eu sou o Deus Provedor. Eu sou o Deus Soberano. Eu sou o Deus Justo. Eu sou o que sou. Muito bem, mais uma vez, bem-vindo a essa série, Quem És Tu? Uma série baseada no livro de Jó, com grande parte no capítulo 38 ao capítulo 42. Mas, hoje, a gente vai ver o que aconteceu antes do capítulo 38, quando um homem é chamado ali por Deus, um homem chamado Eliú, e tem uma conversa com Jó. Essa série, ela, na verdade, é uma dinâmica para que a gente entenda quem Deus é aos olhos dele. Há um equívoco muito grande sobre quem Deus é. As pessoas tentam responder quem Deus é, e aí cada um vai dizer, porque Deus é isso, Deus é amor, né? Deus gosta do amor, Deus não proíbe o amor, seja ele de que forma for. Não, Deus é um cara assim justo demais, ele é um Deus assim que não perdoa, enfim, mas quem Deus é? Ninguém melhor do que ele mesmo para poder dizer para nós quem ele é. Então, nós precisamos aquietar o nosso coração e colocar a nossa vida diante da Escritura. E hoje nós vamos perceber como Deus ele usa Eliú para dizer quem ele é. Então, nós vamos perceber que nosso Deus é o Deus soberano. Ele diz para Jó, eu sou o soberano. Ele disse, eu sou o Criador, eu sou o provedor e agora eu sou o soberano. Por isso, arrependa-se. Essa é a ideia que Jó deveria ter diante dessa conversa com Deus. E para isso,
Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Jó capítulo 32 até o capítulo 37. Só que agora, como o texto é um texto longo, a gente vai trabalhar versículos desse texto, dessa fala, dessa conversa. Eu quero que você leia comigo apenas o capítulo 34, versículo 13. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional. E ainda que eu vá projetar os textos, eu gostaria muito que você mantivesse sua Bíblia aberta. Não feche. E você que é aqui da igreja e percebe que tem alguém sem Bíblia, por favor, compartilhe a sua Bíblia, seja no celular ou seja de papel, mas não deixe a pessoa sem a escritura aberta aí, tá? Jó, capítulo 34, versículo 13. Jó 34, 13. Jó, capítulo 34, versículo 13. Assentados como nós estamos, mas sempre reverentes à Escritura, eu quero que você leia atentamente esse texto comigo, em silêncio, e o texto diz: quem o nomeou para governar a terra? Quem o encarregou de cuidar do mundo inteiro? Mais uma vez, quem o nomeou para governar a terra? Quem o encarregou para cuidar do mundo inteiro? Vamos orar? Ora aí, fala com o Senhor. Coloque seu coração diante do Senhor, peça a Deus que trabalhe em sua história, sua vida, peça que Ele possa usar a minha vida como instrumento, como profeta de Deus, para abençoar você e para trazer a verdade de Deus a nós. Pai querido, obrigado pela oportunidade de celebrar o Teu nome, de ouvir Tua voz. Muito obrigado porque nós podemos nos reunir publicamente e aprender da Tua palavra. Deus, que o Teu Espírito possa ir ao encontro do nosso coração, inclusive ao encontro do coração dos nossos irmãos que estão aqui, meu Senhor amado, na cidade de Porto Alegre do Norte. Abençoe a vida deles, que esta palavra, mesmo distante, vá ao encontro do coração deles e que o Senhor aproxime a palavra do Senhor deles nesse momento. Traga graça, traga alegria também àquelas pessoas que estão distantes e também estão acompanhando a gente aqui online. Obrigado, Deus, que a palavra do Senhor, que não tem fronteiras, possa se estender e fazer sentido ao coração de todos aqueles que a ouvirem nesse momento e quem sabe aqueles também que a ouvirão no futuro. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, essa série ela é extremamente necessária para que a gente relembre algumas questões. Por quê? Hoje, algumas dificuldades, algumas perguntas, alguns porquês, eles são feitos. Eles são feitos, por exemplo, sobre por que as pessoas sofrem. Por que as pessoas passam por dificuldades? Por que há erro no mundo? E por que as coisas são assim? Será que Deus não está errado na maneira de conduzir as coisas? Será que Deus não está errado na maneira de fazer essas dinâmicas? E aí essa pergunta ela vai acontecendo no nosso coração. E a gente precisa se perguntar exatamente isso. Será que Deus está errado quando Ele permite que as pessoas passem por dificuldades? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, só um minutinho. Deu um pequeno bugzinho aqui. Tem um escritor chamado Epícoro, ele que era um filósofo, um cara muito conhecido, ele vai dizer sobre essa dinâmica. Será que de fato Deus não está errado? Ou esse conceito que nós temos sobre Deus, será que não está errado? Então ele escreve dizendo assim: seria Deus desejoso de prevenir o mal, mas incapaz? Logo, se Deus ele não gosta do mal e se Ele pode prevenir o mal, então Ele não é todo poderoso porque Ele não previne. Portanto, não é onipotente. Aqui onipotente se escrevia assim, então está errado aí de propósito, tá? Ele não é onipotente. Seria Ele capaz, mas sem desejo? Então Ele é malévolo. Seria Ele tanto capaz quanto desejoso? Então, por que há o mal? Olha aí, um filósofo perguntando. Ou Deus não é poderoso, e por isso Ele não tem condição de brecar o mal, ou Ele é mau, por isso que Ele gosta do mal, né? Ou então, por que há o mal se Ele pode conter o mal? Essa é a ideia. Percebe como o mundo pergunta, se Deus é bom, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que o mal acontece? E aí é o grande problema.
é que nós não entendemos quem Deus é. As pessoas, elas formatam Deus como se Deus fosse alguém que governa o mundo a partir do que nós entendemos e conhecemos, a partir das nossas culturas e filosofias, a partir da nossa perspectiva de moral. Mas Deus, ele não está contido a nós, e ele não governa conforme nós governamos. Até aquilo que nós achamos ser mal está constantemente em equívoco. Por exemplo, vamos pensar numa dinâmica de maldade. A sua filha ou seu filho quer colocar um negócio de metal na tomada. E aí você avisa 1, 2, 3 vezes e de repente a criança vai botar o negócio na tomada lá e vai levar um choque. Você vai lá correndo e dá um tapa na mão da criança e tira. Você é uma pessoa má ou não? Mas seu filho vai achar que é. Por quê? Porque na cabeça dele o que está acontecendo é que você não está dando para ele o que ele quer. E nós somos como crianças pequenas e imaturas. A gente não sabe o perigo que nós corremos. E às vezes Deus nos dá coisas ruins. E às vezes coisas doídas. Porque nós precisamos aprender. E Ele de fato sabe o que é bom. Logo, Deus não é mal, mas sim, preste atenção no que eu vou dizer. Deus provoca o mal. Deus não é mal, mas Ele permite e provoca o mal. Só que o mal aos nossos olhos, o problema aos nossos olhos, nem sempre é problema aos olhos de Deus. Como um pai que corrige seu filho e o filho que fica nervoso, né? Ou então quando o filho pede para ir na festa e você sabe que lá não é lugar para o seu filho ir, porque lá rola um monte de coisa, droga, não sei o quê, você diz não vai. Na cabeça dele você é bom ou mal? Você é mal. Então você diz, e a criança vai dizer, o adolescente vai dizer, meu pai é mal, não deixa eu fazer o que eu quero. E você sabe que não. Você sabe como deve fazer. Agora, se nós somos tão míopes e sabemos que a gente precisa privar, corrigir, e precisamos às vezes trazer castigo ao coração dos nossos filhos e à vida deles, imagina Deus. Imagina um Deus que é absolutamente soberano. E Ele não pensa só no seu amanhã. Deus não está pensando só na sua melhoria, nas suas finanças, na sua saúde. Deus está trabalhando para a eternidade em você. Logo, as coisas que acontecem na sua vida, com certeza não está fora do projeto geral de Deus. Inclusive, os dias maus. Inclusive, os problemas. Inclusive, seus próprios pecados. Os seus pecados não estão à revelia, solto da soberania de Deus. Por quê? A Bíblia diz que antes que nós falássemos alguma coisa, Deus já sabe. E mais, lá no Salmo 139 diz o seguinte, que todos os nossos dias foram escritos e determinados pelo Deus soberano. Não há nada que aconteça na sua vida que está solto, inclusive seus erros. Inclusive suas escolhas que você entende ser errado. Deus está no controle absoluto desse processo. E é isso daqui que nós vamos perceber é isso aqui que a gente vai perceber no livro de Jó. Mas eu quero que você entenda agora como é que está a divisão do livro de Jó, porque agora a gente vai para uma parte que até agora a gente não foi, que é uma parte antes de Deus falar com ele, onde entra um amigo mais novo de Jó e dos 3 amigos que estavam lá falando com ele, e agora ele traz coisas interessantes que nós precisamos aprender aqui. O livro de Jó é um livro profundo e único na Bíblia por muitas razões. A história acontece em uma terra muito distante de Israel chamada Uz. Jó, o personagem principal, não é israelita e o autor, que é anônimo, nem sequer define a história em um período específico da história antiga. E tudo isso parece intencional. É como se o autor não quisesse que nos distraíssemos com questões históricas, para nos concentrarmos simplesmente na história de Jó e nas questões apresentadas pela sua experiência de sofrimento. O livro de Jó tem um conceito literário muito claro. Ele começa e termina com um breve prólogo narrativo e depois um epílogo. E então o corpo central do livro é uma densa poesia hebraica representando conversas entre Jó e 4 parceiros de diálogo chamados de amigos. E essas conversas são concluídas por uma série de discursos poéticos dados por Deus a Jó. Primeiro Jó fala, e é assim que essa seção do livro funciona. Primeiro Jó fala e depois segue a resposta de um amigo. Então Jó responde ao amigo e outro amigo responde à resposta de Jó, e assim por diante durante 3 ciclos. Todo esse debate se concentra em 3 questões. O caráter de Deus é verdadeiramente justo?
Deus dirige o universo estritamente no princípio da justiça? Se sim, então como explicar o sofrimento de Jó? Como veremos, Jó e seus amigos partem de uma grande suposição sobre a forma como a justiça de Deus deveria existir no mundo, considerando especificamente que cada detalhe que ocorre no universo deveria estar de acordo estritamente com o princípio da justiça. Então, se você é uma pessoa sábia e boa e honra a Deus, coisas boas acontecerão com você. Deus te recompensará. Mas se você é mau e estúpido e faz coisas pecaminosas, coisas ruins acontecerão. Deus vai te castigar. Jó se sente muito confuso nessa parte e, assim, ele faz uma declaração da sua inocência e exige que Deus apareça pessoalmente para se explicar. É nesse momento que um amigo surpresa aparece, Eliú, o Buzita. Ele não é israelita, mas tem um nome hebraico. E Eliú tem a mesma suposição que Jó e os seus amigos. Ele argumenta que Deus é justo e que isso implica que Deus sempre opera o universo de acordo com a justiça. Mas Eliú tem uma conclusão mais sofisticada sobre por que as pessoas boas sofrem. Pode não ser castigo pelo pecado no passado. Deus pode trazer sofrimento como um aviso para ajudar as pessoas a evitarem o pecado no futuro. Ou Deus pode utilizar a dor e o sofrimento para moldar o caráter ou ensinar lições valiosas. Eliú não afirma saber por que Jó está sofrendo, mas uma coisa ele sabe: Jó está errado em acusar Deus de ser injusto. Jó nem sequer responde a Eliú e os diálogos chegam ao fim. É como se a sabedoria dos antigos tivesse chegado ao fim e o mistério permanecesse. Olha só então, aqui para você entender como é que está funcionando esse processo. Há uma conversa entre Jó e os seus amigos. E Jó passa por um processo muito difícil, onde ele perde tudo, nós vamos ver já já. E o que nós temos aqui agora? 3 amigos dizendo o seguinte: você está sofrendo porque você é pecador, você fez um trem de errado. E Jó diz: não fiz. Então agora ele está querendo dizer para Deus: Deus, você está errado na maneira que você está me julgando. Ele chega, Jó diz o seguinte: Deus é injusto. Deus está errado na maneira como ele me julga. Então ele como que faz uma carta, não literal, então ele diz: assino a minha defesa. Como se ele dissesse: o senhor está errado e eu quero chamar o senhor para conversa, porque o senhor está muito errado em trazer sofrimento, porque eu sou um cara bom, faço as coisas boas e o senhor só traz desgraça na minha vida. O senhor trouxe essa desgraça terrível na minha vida. Eu não mereço passar por isso. Nesse momento, depois de um discurso, de um debate ferrenho entre ele e 3 amigos, um outro amigo, mais novo, que estava em silêncio até então, e a gente vai perceber que o silêncio dele tem um propósito, uma ideia, entra na história. Mas você que talvez esteja aqui com a gente a primeira vez, precisa saber por que Jó chegou nesse processo. Por que Jó passa por essa situação? E a gente vai perceber que existe algo muito mais profundo e que vai muito além da visão do próprio Jó. O que é que estava acontecendo no tempo de Jó. Para você que já veio aqui, essa é a terceira mensagem que você está ouvindo e vai ser a terceira vez que você vai ver essa introdução, amém, porque Deus está firmando seu coração, tá? E paciência, porque tem muita gente que não viu, e possivelmente você vai ver mais uma vez ainda. Vamos nos aprofundar e descobrir como tudo isso funciona. No prólogo conhecemos Jó e aprendemos que ele é um homem íntegro e honesto que honra a Deus. Ele é um cara muito bom. E então, de repente, somos transportados para os reinos celestiais e Deus está na corte em sessão aberta com a sua equipe. É uma imagem muito comum no Antigo Testamento, que descreve como Deus governa o mundo. Entre os seres celestiais está uma figura chamada Satanás, que em hebraico significa o acusador ou o promotor. E é como se estivéssemos assistindo uma cena no tribunal. Deus apresenta Jó como um homem verdadeiramente justo e o acusador desafia a política de Deus de recompensar pessoas justas como Jó. Ele diz: a única razão pela qual Jó lhe obedece é porque você o abençoou com prosperidade. Deixe Jó sofrer e vamos ver se ele realmente é justo. E então, Deus concorda em deixar o acusador trazer sofrimento na vida de Jó. O prólogo é concluído com o sofrimento de Jó, que é abandonado por sua esposa e é abordado por 3 amigos que tentam oferecer sabedoria e conselhos.
Os seus nomes são Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita. E tal como Jó, nenhum deles é israelita. Jó e seus amigos partem de uma grande suposição sobre a forma como a justiça de Deus deveria existir no mundo, considerando especificamente que cada detalhe que ocorre no universo deveria estar de acordo estritamente com o princípio da justiça. O argumento constante de Jó através dos seus discursos é esse. Antes de tudo, ele é inocente, e a implicação disso é que seu sofrimento não é um castigo divino. É como se a sabedoria dos antigos tivesse chegado ao fim e o mistério permanecesse. Então aqui agora, quando Jó está muito nervoso, ele está chateado com seus amigos, chateado com Deus, bravo com tudo isso, porque afinal de contas, como que Deus faz tudo isso? Entra um cara chamado Eliú. Ele entra nessa parada e ele começa agora uma conversa que não tem resposta. É como se fosse uma preparação para aquilo que Deus vai falar. Eliú serve como uma espécie de preparador para a mensagem que vem a seguir. E na semana que vem nós vamos perceber qual é, de fato, a grande mensagem que Deus trabalha com Jó. Mas, além de estar dizendo para ele, eu sou o Criador, eu sou o provedor, eu sou o soberano, nós vamos ver o que Deus diz para Jó que muda a história de Jó. Mas não muda a condição. Muda a história, a condição se muda depois, muda o coração de Jó, muda a alegria de Jó, muda a esperança. O que aconteceu que Jó mudou, mesmo estando com um problema? E aqui Eliú é um cara que parece ser uma espécie de preparador para isso, porque vem uma mensagem muito importante que Deus vai trazer para Jó. E agora há uma preparação. E o que Eliú faz diferente dos seus amigos? Eliú diz, Jó, você de fato está errado. Mas a diferença é que aqui Eliú diz, e ele vai contra não só Jó, mas também os amigos de Jó. Logo, ele condena e ele diz que os amigos estão errados porque estão condenando Jó sem saber de nada. Ele está dizendo, como é que vocês estão dizendo que Jó está errado se não tem nada? Vocês estão loucos, não pode. E vocês estão querendo argumentar com Jó, querendo forçar um pecado que não existe. Em contrapartida, esse Eliú também diz, Jó, você também está errado. Como é que você diz que é perfeito, justo e Deus é ruim? Como é que você diz que não vale a pena servir a Deus? Logo, Eliú, ele levanta aqui a dinâmica da justiça de Deus, de como Deus é justo, mesmo quando ele traz o sofrimento. E por que esse homem ficou calado até agora? Já chegando no final da história, no final do livro, ele se levanta. Ele mesmo diz por quê. Se a gente ler o capítulo 32, e eu quero ler rapidamente com você, ele diz assim, então esses 3 homens pararam de responder a Jó, pois esse se julgava justo. Jó achava que ele era justo. Justo aqui é alguém limpo, pleno, perfeito, praticamente sem defeito. Essa é a ideia, alguém que não deve. Alguém que não comete ou não cometeu erros que deve. Ainda que tenha erros, mas ele não deve mais. Essa é a ideia. Então o texto diz no verso 2. Mas Eliú, filho de Baraquel, de Bus, da família de Rão, indignou-se muito contra Jó, porque este se justificava diante de Deus. Também se indignou contra os 3 amigos, pois não encontraram meios de refutar Jó, e mesmo assim tinham condenado Jó. Eliú tinha ficado esperando para falar a Jó, porque eles eram mais velhos do que ele. Mas quando viu que os 3 não tinham mais nada a dizer, indignou-se. Então Eliú, filho de Baraquel, de Bus, falou, eu sou jovem, vocês têm idade, por isso tive receio e não ousei dizer a vocês o que sei. Os que têm idade é que devem falar, pensava eu. Os anos avançados é que devem ensinar sabedoria. Mas o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Não são só os mais sábios, não são só os mais sábios, não são só os de idade que entendem o que é certo. Por isso digo, escutem-me, também vou dizer o que sei. Enquanto vocês estavam falando, esperei, fiquei ouvindo seus arrazoados. Enquanto vocês estavam procurando palavras, escutei as suas palavras com toda atenção. Mas nenhum de vocês demonstrou que Jó está errado. Nenhum de vocês respondeu aos seus argumentos. Não digam, encontramos sabedoria, que Deus o refute. Não o homem. Só que não foi contra mim que Jó dirigiu as suas palavras. E não vou responder a ele
com os argumentos de vocês. Vejam, eles estão consternados e não têm mais o que dizer. As palavras lhes fugiram. Devo aguardar agora que estão calados e sem resposta? Também vou dar a minha opinião, também vou dizer o que sei, pois não me faltam palavras e dentro de mim o Espírito me impulsiona. Por dentro estou como um vinho arrolhado, como odres novos prestes a romper. Tenho que falar, isso me aliviará, tenho que abrir os lábios e responder. Não serei parcial com ninguém e a ninguém bajularei, porque não sou bom em bajular. Se fosse, o meu Criador em breve me levaria. Então, por causa disso, nesse momento, uma vez que ele percebe que os amigos de Jó não dão respostas claras ao problema de Jó, e pelo contrário, acusam Jó de uma coisa que não se tem prova nenhuma. Ele levanta-se agora contra os amigos, mas também se levanta contra Jó, porque Jó estava errado e equivocado na maneira como ele estava colocando quem Deus é. Então, a partir do capítulo 33 até o capítulo 36, esse homem começa agora a argumentar de fato sobre a justiça de Deus, como que uma preparação para o que viria a seguir. E o que vem a seguir? Depois das palavras de Eliú, Deus chama Jó para uma conversa. Deus agora quer conversar com Jó. Esse era o maior desejo de Jó. Jó que acreditava ser justo e Deus injusto. Então, Deus chama Jó por uma conversa. E esse é o resultado. Então, de repente, Deus aparece em um redemoinho e responde a Jó pessoalmente. Ele primeiro responde à acusação de Jó de que ele é injusto e incompetente em administrar o universo. Então Deus leva Jó em um passeio virtual para conhecer o universo, e ele começa a fazer várias perguntas sobre a ordem e as origens do cosmos. Jó estava vivo quando Deus criou a Terra ou organizou as constelações? Jó alguma vez comandou o nascer do sol ou controlou o clima? Deus controla todos esses detalhes cósmicos que Jó nunca imaginou. Então Deus começa a entrar em detalhes, descrevendo os hábitos únicos de pastoreio de cabras da montanha e como os servos dão à luz, ou mesmo os padrões de alimentação dos leões e jumentos selvagens. Ele começa descrevendo essas duas criaturas fantásticas, Behemoth e Leviatã, que algumas pessoas acham que são representações poéticas de um hipopótamo e um crocodilo, mas mais provavelmente eles se referem a criaturas conhecidas na mitologia do Oriente Próximo, que são usadas em outros lugares da Bíblia como símbolos da desordem e perigo que existem no mundo bom de Deus. Você se lembra da suposição de Jó e seus amigos sobre como é que Deus governa o mundo de acordo com a justiça? Debaixo dessa suposição existe outra ainda mais profunda, que Jó e seus amigos têm uma perspectiva suficientemente ampla sobre a vida para fazer tal afirmação sobre como Deus deveria governar o mundo. A resposta de Deus com esse passeio virtual desconstrói todas essas suposições. Em primeiro lugar, mostra que o universo é um lugar vasto e complexo e que Deus controla tudo, todos os detalhes. E assim, Jó responde com humildade e arrependimento. Ele pede desculpas por acusar a Deus e reconhece que passou dos limites. Uau! Percebe agora qual é a diferença entre essa primeira conversa que Eliú tem com a segunda conversa que Deus tem. Eliú começa a mostrar para Jó como ele estava equivocado, mas agora Deus mostra quem ele é. E eu entendo que a conversa que Deus tem com Jó é como se Deus levasse Jó numa perspectiva virtual. Como se Deus mostrasse para Jó de forma muito clara, visualmente, toda essa conversa, como ele criou as coisas, como ele é que governa, como ele de fato é o Criador sobre todas as coisas, como ele é o provedor pleno e perfeito. E aí Jó começa a visualizar isso, ele começa a ver o tamanho de Deus, a grandeza de Deus, e por isso então Jó se aquieta. Mas antes que isso aconteça, Deus usa esse homem chamado Eliú para dizer para Jó que apesar de Jó não entender, Deus continua sendo o Deus soberano. E por meio aqui da boca desse homem, por meio da boca de Eliú, Deus diz para Jó quem de fato ele é. E aí é o que nós precisamos entender aqui, 3 coisas sobre quem Deus é como Deus soberano. Uma coisa muito conhecida de nós, e eu quero aqui que você não esqueça disso, e relembre essa verdade. Deus, ele é o Deus soberano, e aí nesse momento ele está dizendo para Jó, eu sou soberano, por isso eu sou onipotente. Ou,
eu sou onipotente, sendo soberano. Deus é onipotente. Talvez você já tenha escutado essa expressão. Deus tem todo o poder. Deus é poderoso. O poder de Deus é absurdamente infinito. Mas eu quero chamar a sua atenção para o que isso significa para mim e para você. Qual a implicação de Deus ser onipotente? Qual a implicação de entender que um Deus onipotente governa? Porque lembre-se da crise de Epicuro, do filósofo que eu citei no início. Será que Deus tem todo o poder? Porque, afinal de contas, o mundo tem dificuldades. Mas Deus vai dizer que o fato do problema vir a nós, e as dificuldades vir a nós, não quer dizer que Ele não tenha poder. Pelo contrário, nessa dinâmica nós vamos perceber como Deus ele é plenamente poderoso, e por ser plenamente poderoso, Ele sabe como deve agir e quando deve agir. E olha só o que nós temos aqui no capítulo 33 até o capítulo 37. Eu vou pegar alguns versículos que trazem essa perspectiva para nós, para ajudar você nessa pincelada aqui. Primeiro verso, capítulo 33, versículo 8, quando Eliú chega para Jó e diz: Jó, perceba como você vai dizer que Deus é injusto, como você vai dizer que Deus está errado na maneira como Ele governa as coisas, como Ele governa a sua vida. Como é que você vai dizer e questionar se você não podia, não precisava passar por o que você está passando? A gente não faz essa pergunta quando a gente passa por aqueles momentos que... Quando eu entrei num processo depressivo, eu tive essa pergunta: era necessário? Não tinha outro jeito, não? Não dava para ser curado de outra forma, tratado de outra maneira? Quando a gente entra nas crises da nossa vida, a gente se pergunta: será? Mas, olha só o que diz aqui Eliú. Mas você disse ao meu alcance, eu ouvi bem as palavras. Estou limpo e sem pecado, estou puro e sem culpa. Contudo, Deus procurou em mim motivos para a inimizade. Ele me considera seu inimigo. Ele acorrenta os meus pés, vigia de perto todos os meus caminhos. Isso aqui foram palavras de Jó. Então Eliú está dizendo assim: eu escutei, você disse que você é puro, você é perfeito, você não tem pecado nenhum. Mas Deus resolveu colocar a você problemas, pecados que você não tem. E então ele responde: mas Jó, verso 12, mas eu digo que você não está certo, porquanto Deus é maior do que o homem. Observem, quando ele coloca essa ideia, ele está dizendo: Deus é maior, Deus é onipotente, Ele é poderosamente maior do que o homem. Como um ser finito como nós pode definir um ser infinito como Deus? Como você, que é um míope, uma pessoa que não consegue saber o que vai acontecer com você amanhã, pode dizer àquele que governa todas as coisas, que tem o poder de tudo, que ele está errado? Então, Eliú continua dizendo agora no verso 13: por que você se queixa a ele de que não responde às palavras dos homens? Afinal de contas, essa era a crise de Jó. Deus não me responde, Deus não fala comigo. Você já passou por um momento assim? Parece que a situação não muda, o trem continua do mesmo jeito. A desgraça não... Hoje pela manhã eu falei assim: tem dia que o capeta vai lá na casa da gente e queima os trem da gente. Já tiveram aqui a passada do capeta na casa de vocês, quando começa a queimar as coisas? É assim, você está devendo, você não pode fazer aquele... Sabe aquele mês assim que você está com a corda no pescoço? Aí a mulher vai passar roupa, o ferro queima. Aí de repente você fala: misericórdia, esse ferro não pode queimar esse mês não. Aí ela vai abrir a geladeira é desligada, a geladeira queimou. Aí você fala: Jesus amado, não, vai fazer outra coisa. Ela vai colocar a roupa para lavar, começa a bater, a máquina queima. Gente, vocês nunca tiveram isso na vida de vocês? Não, precisa passar por uns trem desses de vez em quando, para a gente ver como é que é confiar no Senhor quando o trem vai petecando. Porque a primeira coisa que a gente vem na cabeça é o quê? Que eu fiz? A fiação ruim, melhor a fiação que talvez, né? Mas a gente começa exatamente a pensar assim. Quando tudo começa a dar errado, quando o negócio começa a dar errado, logo a gente já coloca o princípio da justiça. O que eu fiz? Percebe como nós temos o princípio da justiça, como se Deus governasse o mundo à luz dos nossos conceitos? Então, se eu erro, Deus me pune. Se eu acerto, Deus me recompensa. Sinceramente, se Deus fosse recompensar você pelo que você merece ou pelo que eu mereço. Tem uma música que diz assim: restitui, quero de volta o que é meu. Quer não, Jesus, leve embora essa porcaria aqui. Larga isso para lá.
Não me traz nada de volta dessa canseira. Porque aquilo que é meu em Jesus não precisa ser restituído, porque uma vez dado, dado para sempre. E uma vez que Deus te deu a graça em Jesus, você não precisa ser restituído por ela, porque ela já está e nunca mais vai sair de você. Então, há um problema aqui. Há um problema quando a gente começa a se queixar sobre por que Deus faz as coisas quando a gente está assim. Por exemplo, a gente tem a mania, gente, de achar que quando a gente não dá o dízimo, o trem vai petecar. Então, você não dá o dízimo, o pessoal adoece na sua casa, você fala, aí ó, tá vendo, não deu o dízimo, aí tive que gastar com um remédio. Filho, e o dia que você dizimar e você tiver que gastar com o remédio do mesmo jeito? Você vai ficar chateadinho com Deus? Não, Deus, eu dei o dízimo esse mês. Ué, como assim? Percebe que o princípio da retribuição, ele aplicado de forma equivocada, pode ser perigosíssimo. A gente não entende Deus como de fato Ele é. E aí a gente quer colocar na vida os nossos conceitos como se a gente soubesse como Deus faz. E nós precisamos compreender essas questões. O texto continua dizendo agora, capítulo 33, verso 14. Pois a verdade é que Deus fala, ora por um modo, ora por outro, mesmo que o homem não perceba. Deus está falando, Deus é soberano, Ele está falando, Ele fala por meio das coisas criadas, Ele fala por homens, Ele fala por sonhos, e é isso que Ele vai dizer no versículo 15. Em sonho ou em visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas, Ele pode falar aos ouvidos deles aterrorizá-los com advertências. Percebe então que Deus, o que Eliú está falando aqui, é que Deus Ele é soberano, e Deus Ele tem o cuidado de cuidar de nós e agir, e às vezes mostrar para nós qual é o problema do pecado e da distância de Deus. E sim, todos nós passaremos por problemas e adversidades. É apenas Deus dizendo para mim e para você, ei, você não está em casa, e longe de mim. É isso que acontece com qualquer ser humano, é essa a ideia. E mais, para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho, para preservar da cova a sua alma e a sua vida da espada. Agora verso 22 e 23. Sua alma aproxima-se da cova e sua vida dos mensageiros da morte, havendo porém um anjo ao seu lado, como mediador entre mil, que diga ao homem o que é certo a seu respeito, para ser-lhe favorável e dizer, poupa-o de descer a cova, encontrei resgate para ele. Então sua carne se renova, voltando a ser como a de criança, e ele se rejuvenesce. Aqui ele está dizendo assim, olha, imagine em Jó, um homem que está lá na beira da morte, passando por várias dificuldades, passando por crises, mas Deus resolve levantar um mediador. E aquele mediador então media, pedindo para que ao invés de você descer a cova, Deus traga alegria e traga cura. Você vem à vida de novo. Você passa por aquele momento, mas você tem um rejuvenescimento. E aí ele diz ainda, ele ora a Deus, esse homem, ele ora a Deus e recebe o seu favor. Vê o rosto de Deus e dá gritos de alegria. E Deus lhe restitui a condição de justo. Depois ele vem aos homens e diz, pequei e torci o que era certo, mas ele não me deu o que eu merecia. Olha o que esse homem está dizendo aqui. Nem sempre o fato de eu estar passando por problemas significa que Deus está me dando o que eu mereço. Eu de fato mereço toda a ira de Deus. Mas meu querido, o texto ele diz, quando um homem está para descer a cova, Deus levanta um mediador. E é isso que o texto vai apontando para nós. E esse homem, quando agora é beneficiado pelo mediador, ele diz, pequei e torci o que era certo, mas ele não me deu o que eu merecia. Por que ele não recebeu o que merecia? Por causa de um mediador. Lembra de alguém? Sabe por que eu e você não recebemos o que merecemos, que é o inferno, e esse é o maior merecimento que eu e você temos? Porque se levantou um mediador entre nós e Deus, o Deus soberano. Lá em Timóteo diz que há um só Senhor, uma só fé, um só mediador entre Deus e os homens, e Ele é Jesus Cristo o justo. Ele se levanta diante do Deus onipotente e diz, Pai, o Senhor que tem poder para aniquilar o mundo, não o faça.
Meus amados, Deus iria destruir o povo dele lá no Egito, quando o povo fez um bezerro para adorar. Então levanta-se um mediador e diz: não, Deus, o Senhor que é poderoso para fazer, não o faça. Para onde é que Moisés apontava? Para um dia em que Jesus viria como um Deus pleno, mas como um homem pleno e perfeito, e diria ao Pai: Deus, não faça neles, faça em mim. Logo, o que nós devemos reconhecer é que Deus é soberano e Ele é totalmente poderoso, mas Ele é um Deus poderoso, justo e gracioso, a ponto de poder e executar em mim toda a sua ira, mas Ele não o faz quando nós temos um mediador. Então o texto continua dizendo aqui, Eliú continua dizendo: ele resgatou a minha alma, impedindo de descer a cova, e viverei para desfrutar a luz. Essa é a consequência de alguém que encontrou um mediador, que encontrou um mediador diante do Deus Todo-Poderoso. Meus amados, talvez você e eu não entendamos o tamanho e o poder de Deus de fato, mas Deus, ele não é um Deus qualquer. Para você ter noção, no Antigo Testamento, quando alguém entrava no templo com qualquer coisa que Deus não havia permitido, era morto na hora. Talvez você não está entendendo o tamanho do Deus que você serve, o tamanho do Deus que nós estamos diante dele. Não é um Deus qualquer, porque nós estamos acostumados à graça de Deus, mas isso não quer dizer que Deus não é todo poderoso para executar o que tem que ser executado. Entretanto, mesmo sendo poderoso, Ele derrama graça em nós, por meio do mediador que é Jesus Cristo. E o texto continua dizendo: quem o nomeou para governar a terra, Jó? Quem o encarregou de cuidar do mundo inteiro? Capítulo 34, verso 14. Se fosse intenção dele, e de fato retirasse o seu espírito e o seu sopro, verso 15, a humanidade pereceria toda de uma vez, e o homem voltaria ao pó. Então pensa, o que o Eliú está dizendo é: Jó, como você vai questionar a grandeza e a maneira como esse Deus soberano faz? É Ele que comanda a terra. Ele diz: se Ele retirar o espírito dele dos homens, sabe o que vai acontecer? Todo mundo cai desligado. Você viu aqueles filmes de ficção científica de robôs que estão lá e de repente alguém vai lá e mata o rei dos robôs e os robôs caem tudinho? É eu e você, seu Espírito de Deus. Se Deus retira o espírito de nós, caímos desligados. O que ele está dizendo é que ele é tão poderoso a ponto de conduzir a nossa própria história, a nossa própria vida. E o texto diz mais: não é ele que diz aos reis: vocês não valem nada, e aos nobres: vocês são ímpios. Verso 35, verso 5: Deus é poderoso, mas não despreza os homens, é poderoso e firme em seu propósito. Olha que coisa magnífica. O fato de Deus ser onipotente, e é algo que deve causar tremor no nosso coração, porque até o diabo treme diante de Deus. É algo também que tem que trazer graça, porque ele é firme em seu propósito. E Deus desenvolveu um propósito antes da fundação do mundo, em que ele amaria aqueles que ele quisesse, por meio do seu Filho Jesus, e traria vida eterna para aqueles que crescem nele. Logo, um Deus tão poderoso não abre mão do seu propósito. Como diz o texto, ele é firme no que desenvolveu. Por isso o texto vai dizer para nós, capítulo 35, verso 22, Deus é exaltado em seu poder, quem é mestre como ele? Ainda, verso 23, quem lhe escreveu os seus caminhos, ou lhe disse: agiste mal? Verso 26, como Deus é grande, ultrapassa o nosso entendimento, não há como calcular os anos da sua existência. E aqui é interessante porque o grande trunfo dos amigos de Jó é que eles eram velhos. Naquele momento, uma pessoa velha, ela tinha assim, todos os ouvidos. Quando uma pessoa idosa levantava, todo mundo ficava em silêncio. É por isso que Eliú fica calado. Ele fala: eu sou um menino novo, vocês já são velhos, eu vou falar aqui, vocês já... Mas quando ele diz assim, não há como calcular os anos da sua existência, Eliú quebra todos os conceitos de Jó, dizendo para Jó: Jó, ainda que você, ou que nós, ou que qualquer homem seja muito velho e muito sábio, não é como Deus, porque Deus não tem como calcular o tempo da sua existência, como eu posso calcular o seu, Jó. E o texto continua, versículo agora
15 do capítulo 36. Capítulo 36, verso 15. Acaso você sabe comandar as nuvens e faz brilhar os seus relâmpagos? Verso 16 do capítulo 36. Você sabe como ficam suspensas as nuvens? Essas maravilhas daquele que tem perfeito conhecimento? Verso 24 do capítulo 36. Lembre-se de exaltar as suas obras, às quais os homens dedicam cânticos de louvor. Jó, olha o tamanho de Deus, cara. Olha o tamanho desse Deus grande e poderoso. Ainda no verso 25. Toda a humanidade as vê. De lugares distantes os homens as contemplam. Verso 26. Como Deus é grande, ultrapassa o nosso entendimento. Opa, capítulo agora 37, verso 13. 37, 13 diz: Ele traz as nuvens, ora para castigar os homens, ora para regar a sua terra, né? E lhes mostrar seu amor. Acaso, verso 15, acaso você sabe como Deus comanda as nuvens e faz brilhar os seus relâmpagos? Verso 23, agora do capítulo 37. Fora do nosso alcance está o Todo-Poderoso. Deixa eu só passar aqui, ver se... Eita. Peraí, só um minutinho. Verso... É porque ele deu uma enrolada aqui a conexão. Beleza. Passa para mim, é isso. Beleza. Verso 26, verso 13. Vai lá. Ele traz as nuvens, ora para castigar os homens, ora para regar a sua terra e lhes mostrar o seu amor. Agora, mais uma vez, passa aí para mim, olha, como é grande. Mais uma. Aí. Acaso você sabe como Deus comanda as nuvens e faz brilhar os seus relâmpagos? Mais uma. Fora de nosso alcance está o Todo-Poderoso, exaltado em poder, mas em sua justiça e retidão não oprime ninguém. Esse é o Deus soberano. É um Deus que comanda as coisas. Ele tem poder sobre as coisas. Ele é onipotente, mas ele não é o Deus que oprime. A gente passa por tribulações. Mas mesmo as nossas tribulações não são opressões de Deus. O próprio Deus diz, por meio do apóstolo Paulo, que Deus não tenta ninguém e nem pode ser tentado por ninguém. Mas Deus nos prova. Nós passamos por adversidades. A segunda coisa que nós vamos aprender aqui, e eu vou ser rapidinho aqui. Deus está dizendo, Ele é o Deus soberano e por isso Ele é o Deus onipotente, mas também Ele é o Deus onisciente. Deus está dizendo para Jó por meio de Eliú, eu sou onipotente, mas também sou onisciente. Observe comigo o versículo 21 do capítulo 34. Pois Deus vê o caminho dos homens, Ele enxerga cada um dos seus passos. Sem depender de investigações, Ele destrói os poderosos e coloca outros em seu lugar. Ele não precisa de alguém para dizer o que acontece. Por quê? Porque Deus sabe tudo. Deus conhece as suas emoções, Deus conhece as minhas emoções, Deus conhece as minhas e as suas intenções. Nós gostamos de criar máscaras, né? Máscaras para fingir e mostrar para as pessoas coisas que nós não somos. Mas Deus conhece. Deus conhece. Deus sabe muito bem o que nos move. Deus conhece esse processo do nosso coração. E mais, visto que Ele repara nos atos que eles praticam, derruba-os e eles são esmagados. Verso 36 agora, versículo 23, diz: quem lhe prescreveu os seus caminhos ou lhe disse, agiste mal? Aqui ele vai mostrando como Deus ele é onisciente, a ideia de que Ele conhece todas as coisas. Ele conhece cada detalhe da nossa história. E uma coisa legal que a gente precisa entender, Deus conhece tanto o meu presente, mas Ele conhece o meu passado e também conhece o meu futuro. Não é bom confiar em alguém que sabe o que vem pela frente? É bom. Por que a gente vai num guia? Quando você vai, por exemplo, numa viagem, você... via de regra, contrata um guia, porque o guia conhece o caminho. Que tal descansar ou estar diante de um Deus que conhece o caminho? É muito melhor.
mas não só um Deus onisciente. Deus é soberano, e por isso Ele é onipotente, onisciente, e também, em terceiro lugar, nós vamos perceber que Ele está dizendo aqui que Ele é onipresente. Isso é muito bom. Olha o que diz o texto aqui para nós: não há sombra densa o bastante, onde os que fazem o mal possam esconder-se. Deus está em todo lugar. Capítulo 34, verso 23, diz: Deus não precisa de maior tempo para examinar os homens e levá-los à sua presença para julgamento. Por quê? Porque Deus está em todo lugar. Deus está em todo lugar. Ele é um Deus onipresente. E é isso que eu e você precisamos lembrar. Deus é onipresente. Ele é um Deus pleno, grande. Ele é onipresente no tempo e Ele é onipresente no espaço. Ele é o Deus que está lá no passado, que está no presente, mas também está no futuro. E a pergunta é: o que a gente tem que mudar? Diante de tudo que foi falado. O que eu devo fazer? O que eu devo mudar? Eu quero convidar você, eu estou repetindo essa frase em todas as mensagens dessa série. Deus não espera e não quer que nós entendamos tudo o que Ele faz, mas Ele espera que nós nunca duvidemos de quem Ele é. Deus é soberano. E ainda que a gente seja tentado a duvidar que Ele talvez tenha perdido o controle da nossa história, ou está levando a gente de maneira injusta, a gente precisa entender que não, Ele é soberano e sabe como fazer. Diante disso, apresente suas crises emocionais. Ele conhece sua angústia. Existe uma teologia chamada teologia da prosperidade, que diz que o crente não passa por dificuldades, que diz que o crente não passa por angústia, e que diz que depressão, sofrimento é coisa do capeta. Essa é a maior mentira e desgraça que aconteceu no meio da igreja. As Escrituras nos mostram homens que passaram por depressões terríveis. Elias, Davi, alguns momentos de angústia e tristeza com Pedro, culpa. Homens que amam o Senhor, mulheres que amam o Senhor, passam por dificuldades emocionais. Mas nós cremos e confiamos num Deus que é onisciente. Ele conhece você. Ele sabe as suas angústias. Por isso, coloque-as para Ele. E no dia da crise, aceite que você é limitado. A gente tem a mania de lutar na crise. A gente tem a mania de querer mandar a mão, querer fazer. Às vezes a melhor ação é não fazer nada. A melhor ação em dias difíceis, dias de crise nossa, é descansar. É aquietar-se diante de Deus. Outra coisa, aceite que você não pode controlar as pessoas à sua volta. Talvez você fique ansioso e angustiado por coisas que acontecem ao seu redor. Situações que você gostaria de poder mudar. Filhos, marido, mulher, patrão, funcionário, amigos. Mas você não muda. Você não é onipresente. Você não pode estar em dois lugares. Muito mais você também não é onisciente. Que tal apresentar essas pessoas a Deus? E ter misericórdia com aqueles que sofrem. Vale muito mais. Vale muito mais. Deixar e entregar essas pessoas na mão de quem conhece as emoções. Agora, eu quero te dar uma outra sugestão também. Desista de mudar os outros e desista de mudar você também. A gente tem a mania de achar que a gente não dá conta de mudar. Irmão, se a gente desse conta de mudar, era fácil, era só ler a Bíblia e tá bom. Você não consegue mudar você. Se você não muda nem você, como é que a gente muda os outros? Desista. Existe um só que é poderoso para isso, que é onisciente para isso e que é onipresente para isso. E Ele é o Deus soberano, Criador do céu e da terra. Entregue as pessoas diante dEle. Mas para mim e para você também, uma vez que nós estamos diante de Deus assim, tira as máscaras da perfeição e beleza. Você não é perfeitinho assim como você acha, não. Viu? A gente é muito mais bichado. Nossos pecados são muito mais graves do que a gente declara que são. Existem tensões no nosso coração. Agora, sabe aquele negócio quando alguém fala mal da gente, aí a gente vai tirar satisfação e dizer, não, mas não pode, que absurdo. Do que é que você está de fato se defendendo mesmo? Porque o cara falou que você é fofoqueiro. Filho, se você fosse só fofoqueiro, estava ótimo.
Você pode não ser fofoqueiro, mas isso é muita desgraça pior do que isso. Você vai defender de um trenzinho de nada? Não, porque não, eu não aceito falar de mim. Filho, deixa eu contar um segredo. Se juntar todo mundo e falar mal de você, ainda é pouco pelo que você de fato é. Entendeu? Então, vai brigar por essas coisas não. Tira a máscara. Você pode ser legal numa área, você pode não ser fofoqueiro, mas é arrogante. E aí? Não, porque eu não sou fofoqueiro, eu sou arrogante. Ah, beleza. Que bom, ainda bem que é só a sua... Entende? Por que a gente ainda fica brigando com essas coisas? A gente fica ali... Por que a gente fica brigando dentro de casa para ver quem vale mais? Quem é mais importante? O nosso valor é Cristo. E a partir do momento em que Cristo muda a nossa história, não precisa de máscaras. E eu vou contar para vocês que fica muito, muito, muito mais leve viver assim. Suas boas ações não poderão suprir a exigência de um Deus tão grande. Por isso, eu quero convidar você, apegue-se àquele que supriu as necessidades de um Deus tão grande, tão soberano, que é Cristo. Você não pode cumprir o que Deus quer que você cumpra. Por isso, a única coisa que nos resta é confiar em quem cumpriu, e é Jesus. Diante de um Deus tão exigente, tão soberano, tão onisciente, tão onipresente, a gente não tem para onde correr. A não ser para Jesus. A não ser para Jesus. E eu quero convidar você a orar comigo, a pedir: Senhor, me ensine a parar de lutar contra mim mesmo. Me ensine a parar de ser perfeito ou tentar a perfeição. Me ensine a descansar na tua soberania. Você está lutando com uma pessoa, com alguém, com alguma situação, com seus pecados. Para. E lute em Deus. Mas pastor, eu faço um monte de promessa e depois não cumpro. Faz assim mesmo. Recomeça. Em Jesus nós podemos recomeçar. É assim que nós vamos encontrar graça em dias difíceis. Vamos orar? Senhor, hoje aprendemos que o Senhor é santo e grande, perfeito. Aprendemos que o Senhor é soberano. E como soberano, o Senhor é onipresente, onipotente, onisciente. Onipotente, onisciente, onipresente. Deus, nos ensine a descansar nisso. Há uma dificuldade muito grande nossa em confiar na tua soberania. E inclusive na tua justiça. Muitas vezes nós até sabemos que o Senhor é soberano. Cantamos sobre isso. Mas, Deus, nós falhamos ao confiar a mudança da nossa história nas tuas mãos. Assim eu te peço que o Senhor fale conosco, dia após dia. Em nome de Jesus. Amém. Vamos pensar um pouquinho no que a gente ouviu? Deus é soberano. Ele é um Deus onipresente, Ele é um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Enquanto eu vou colocar essa canção, queria que você orasse. E você falasse: Senhor, aplica essa palavra no meu coração, na minha história. Me ensina a entregar as coisas de fato nas tuas mãos. Tire de mim as máscaras da perfeição. Me ensina a não ficar me defendendo sobre o que as pessoas pensam a meu respeito. Fala com o Senhor. Ora aí. Peça graça sobre Ele, sobre sua vida nesse momento.